Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje vamos falar um pouco dessa raça misteriosa Star Trek. Os Brins. Muito bem, pessoal, estamos aqui com uma curiosidade interessante. O pessoal aqui que assiste o canal falou, pô, fala dos Brins, fala dos Brins. Por quê? Por causa que Star Trek Discovery, né, decidiu revelar o rosto desconhecido dos Brins. Que ninguém entendeu nada. Certo? Eles têm dois rostos. Eu até Você conseguiu chegar em algum acordo lá? Eu dei uma pesquisada, uma coisa que eu tive que racionalizar para entender o que é que está acontecendo. Bem, primeiro vamos explicar o raciocínio, Vai. Os Brins, quando apareceram agora em Discovery, ele tira o capacete, que era uma coisa que não era comum, Sim. e aí ele tem um rosto meio energético, fluido, e depois ele tem um rosto sólido. E aí a gente ficou em dúvida, por que usar o rosto sólido é ruim e por que tem esse rosto fluido? Então, eu peguei, tá? O que eu já sabia, dei uma pesquisadinha em fatos que existiam dos Brins, porque os Brins são daquelas raças poderosas e pouco exploradas de Star Trek, e tentei fazer um compilado aqui pra vocês. Mas, gente, ó, no ponto que nós estamos no episódio 6 de Star Trek Discovery. Se o episódio 7 deu novas informações sobre o Brins, eu não sei. Essa é a verdade, eu não sei. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, Luiz. Na época da nova geração... Mas você não explicou o negócio do rosto sólido e do rosto fluido. O que dá para entender é que eles têm duas formas. Eles têm uma forma fluida, que nem os Changelings O Odo, a raça do Odo? Só que eles não são transmorfos que nem eles simplesmente têm uma forma fluida, que nem a raça do Odo, e eles conseguem fazer uma forma sólida também. Só que não é a forma sólida que eu bem entender. Eles conseguem se transformar em uma forma sólida, mas é aquela. É aquela forma sólida. Eles não são transmorfos, mas eles são fluidos ou sólidos. E aquela história do uniforme deles, né, o macacão deles, manter a temperatura para o sangue não congelar. Se ele é fluido, talvez não tivesse esse problema, né? Não, olha, de acordo com... É Memory Alpha que eu peguei isso. De acordo com o Dr. Bashir, naquele episódio que eles estão na prisão Heart of Glory, qualquer coisa, Hell, By Infernal's Light, né? Eu sabia que era alguma coisa com Hell, certo? Bem, Deep Naquele Space Nine, episódio By Infernal's Light. Quando o Worf chega na prisão, ele pergunta se todo mundo foi testado sangue. E aí eles falam, todo mundo menos os Brins, porque eles não têm sangue. Aí vai. Na forma fluida, provavelmente não. Mas na forma sólida, sim, a gente vê o leque sangrando. Lá na briga que ele teve com a Michael na enfermaria da Enterprise, da ISS Enterprise. Então, tipo, sim, existe uma forma. Então, às vezes, quando o Bashir foi testar, ele pegou um bicho fluido ali dentro e não deu nada. Não tinha como testar. Agora, nesse mesmo episódio, nasce aquela frase fantástica dos Romulanos, que é: nunca dê as costas para um Brin. Agora, para um Romulano falar isso... É interessante. Nunca dê as costas para um Romulano, o Romulano é traiçoeiro. Agora, o Romulano achar aquela espécie traiçoeira, os Brins são terríveis. Os Brins também seriam traiçoeiros. Aliás, a gente descobre também que os nomes das patentes deles não são as mesmas que as nossas, porque o líder dos Romulanos, eles chamam de... dos Brins, eles chamam de Tot, que seria um almirante, certo? Ou um legado, certo? É o equivalente deles. Então eles não usam as patentes capitão, alferes, tal coisa, apesar que Discovery meio que usou. De qualquer maneira, tudo bem? Tot. Bem, vamos lá. Primeira vez que a palavra Brin, ou a espécie Brin, foi citada foi na Nova Geração, no episódio The Loss da 4ª temporada. Sim, que é aquele episódio que a Deanna Troi perde os poderes empáticos dela. E aí o Data fala que eles não têm condições de empatia com... Por quê? Porque existem raças que os Betazetes não conseguem ler, como os Ferengues. E uma dessas raças é os Brins. Essa foi a primeira menção que a gente tem aos Brins na história de Star Trek. Nesse ponto, a gente não sabe o formato dos Brins nem nada. Por exemplo, tinha um joguinho que eu jogava de Star Trek que era o Generations, certo? Que era baseado no filme Generations, só que bem mais expandido. Tem um ponto desse que você é o Picard e você vai negociar com os Brins para poder entrar. E você entra no planeta dos Brins, o planeta é congelado,
certo? E os Brins usam roupas para se proteger. Exato. Mas eles parecem mais, tipo, de lava. Eles não parecem, de lava. Parecem mais de lava. E não usam, energia. tipo, coisas que voam. Nada do que foi mostrado em Deep Space Nine. Mas aquilo é jogo, o jogo não é canônico, do mesmo jeito que livro não é canônico, certo? Mas você vê que já tem algumas ideias ali que foram aproveitados depois em Deep. Agora, tem uma história sobre Klingons, né, e os Brins, que foi uma das primeiras, foi Brin Confederação Brin. Na época da nova geração, nós chamávamos, o nome deles era Confederação Brin. Então os Brins eram uma confederação. A diferença de uma federação e uma confederação, para quem não sabe, é que uma federação é unida. Isso quer dizer que você não pode se separar. Uma confederação são Estados Unidos que podem se separar caso um delas queira sair da confederação. Pelo menos isso na lógica. Bem, tá? Nesse episódio aí, os Klingons quiseram invadir durante o Segundo Império, o Segundo Império, o chanceler Muga. Muga, então deve ser Muga. Né? O chanceler mandou um grupo vasto de guerreiros e nenhum voltou para tentar anexar os Brins. E então, os Klingons, isso é uma história contada pelo Worf, os Klingons respeitam os Brins exatamente por isso, porque se eles enfrentaram e mataram uma legião inteira Klingon, quer dizer que eles são guerreiros, e eles são retratados como guerreiros, como infiltradores, certo? Lá em Lower Decks eles falam infiltradores Brins, que eles se infiltram, né? Quer dizer, não é uma espécie fácil de se lidar não, hein, cara? Eles são fortes, poderosos, têm tecnologia. Daqui a pouco a gente vai ver aqui que eles têm uma tecnologia interessante de armas, né? Então, mas antes disso, a gente também tem na nova geração a SS Vico, que é daquele episódio Hero Worship. Sim. Foi a Enterprise D encontra tudo fodido e tal, que é uma classe Orbit, tá? Tudo bem? Que é a mesma classe da Gleason. Eles encontram ela, tudo indica, né? Toda a descrição que ela foi atacada pelos Brins. Foi em 2300, espera aí que eu não enxergo, 2368. Sim. E antes disso, em 2366, uma nave cardassiana, tudo bem, que estava carregando prisioneiros Klingons e a filha e a amante do Gul Dukat, certo? Foram capturados pelos Brins e colocados para fazer trabalhos forçados. Então, isso foi no episódio de Deep Space Nine chamado Indiscrição. Sim, e foi no Indiscretion que a gente viu pela primeira vez em tela os Brins usando aquelas roupas que eles chamaram de roupa de refrigeração, não de roupa de encontro. Sim, é refrigeração, foi aí que nasceu o termo. De acordo com o Gul Dukat, certo? Os Brins precisavam da mão de obra dos Bajorianos para cavar as minas deles lá, porque como eles vêm de um planeta gelado, tudo bem? Isso das palavras do Gul Dukat. Como eles vêm de um planeta gelado, eles não conseguiriam trabalhar tão bem naquele ambiente e eles precisariam daquelas roupas de refrigeração para viver naquele planeta meio deserto. Lembra a Duna, né, gente? Lembra a Duna, né? Então, é interessante isso, porque nessa época aí, em 2370 mais ou menos, Cardassia tinha uma embaixada em Brin, sim, isso foi dito pelo Gul Dukat, ele tinha embaixada em Brin, e os Ferengis tinham boas relações de comércio com os Brins. Sim. Eu tô falando antes deles entrarem na Guerra do Dominion, tá? Antes da Guerra do Dominion, isso foi 2373. Você mais ou menos. Bem lá. Né? E aí, o que acontece? Então, o Gul Dukat, que era uma figura muito alta, certo? Na milícia cardassiana. Então, ele tem informações erradas, seria estranho. Por quê? Porque ou a informação, ou os Brins fabricaram na embaixada cardassiana um negócio que não existe, tudo bem? Ou o Gul Dukat tinha razão, porque mais pra frente... 2 anos depois, é em 73, 75 eles se unem ao Dominion. Sim, é que durante a Guerra do Dominion, em 75, o Einung e o Lamar estão discutindo. E aí, ele fala da roupa de refrigeração e tal, e o Einung fala, olha, eu escutei falar que não é gelado, e que na verdade é muito agradável a temperatura lá, e eles usam essa roupa aí para esconder alguma coisa, certo? Então aí é o changeling deles, talvez. Esconder a forma fluida. E a female changeling, né? Tudo bem? A fundadora,
ela fala que quando eles estavam discutindo o que tinha debaixo daquele capacete lá, ela fala, debaixo daquele capacete tem um homem melhor do que vocês. Às vezes porque ela sabe que no estado formal deles é fluido e ela se identificava mais, porque se a gente lembrar, a fundadora entregou, ela falou mas o que você prometeu para ele? Eu prometi o quadrante alfa inteiro, porque o planeta Brim fica no quadrante alfa. Tudo bem? Então a gente tem algumas coisas, não quer dizer, então, talvez Discovery não tenha contrariado tanto assim as coisas, dá para você encaixar. Não, mas eu não estou discutindo que tenha contrariado, não. Acho que Discovery está mostrando aí uma faceta dos Brins. Sim. Então, de repente eles são changelings, né, bem específicos. Eles só conseguem uma forma, basicamente. Tudo bem, mas eles são fluidos, que é interessante. E isso realmente vai contra várias coisas. É que eu ainda não cheguei nas informações de Discovery, tá? Mas só para falar. Os Brins entram na aliança Dominion, entram pro Dominion em 2375. E aí tem uma virada forte na guerra, porque eles atacam a Terra. Bom, eles são os caras que chegam na Terra e atacam diretamente. Eles basicamente destroem a Golden Gate Bridge, que fica atrás da sede da Frota Estelar. Gente, tirando os Indy, ninguém conseguiu um ataque direto à Terra. Os Borgs chegaram na órbita, e Vidger chegou na órbita, mas eles não conseguiram atacar a Terra. E aquele ataque dos Changelings na Terra foi um ataque terrorista, um ataque armado. E vamos deixar claro, a frota dos Brins que atacaram a Terra em 2375 foram dizimados pela Frota Estelar, mas eles atacaram. Não, eles chegaram perto e eles atacaram. Tudo bem que a frota realmente tem que mostrar que tem defesa, né? Principalmente na Terra. E aí acabamos com eles. Durante Deep, tanto o Lamar, quanto o Jung, quanto o Ducati, todos eles consideravam um ataque direto à Terra uma coisa arriscada demais. Os caras fizeram de forma suicida. Foi suicida. E é interessante por quê? Por causa que aí a frota da Federação se une em Shintaka e vai atacar os Brins e apanha a Defiant do Cisco, não a Defiant da série clássica. A Defiant é destruída pela arma dos Brins. Exato. Agora, só lembrando, tá? Esse episódio em que os Brins atacam a Terra em Deep Space Nine, The Changing Face of Evil. Exatamente. Tá? Que é esse que os Brins... Por quê? Por causa que, tipo, isso é 7ª temporada, o Worf e a Dax estão investigando ali, né? Porque o Worf, ele basicamente ficou perdido, a Dax vai atrás dele, eles vão parar, são capturados pelos Brins, que aliás eles ficam discutindo, ninguém nunca viu o rosto de um Brin, como que são um Brin, a Dax acha que eles são peludos, o Worf fala que eles não devem ter garras e tal. Só que só pra falar, a Kira e o Ducati, lá no primeiro episódio, roubaram a roupa de um Brin. Eles têm que ter visto. Porque eles devem ter visto como eles são. E porque todo mundo sempre fala, nunca ninguém viu um Brin e sobreviveu. Eu vou te falar que a Kira e o Ducati viram. E eu acho muito difícil que eles não terem passado essa informação para as inteligências deles. Agora, passar informação pela inteligência, nós temos a USS Cerritos entrando na história, em Lower Decks, no episódio um dos episódios. E a fonte fala do que, Fernando? O que acontece, gente? Esse é um episódio da 3ª temporada de Lower Decks. A Lower Decks está indo a Cerritos, desculpa, está indo o projeto de segundo contato, certo? Da Capitã Freeman. E quando eles vão naquele planeta, porque tinham 2 planetas, um era lembra da série da nova geração, um planeta era viciado e o outro o planeta entregava... o sistema Delos ocupava o planeta Breca, é isso? Então, lembra que ele fazia assim, dava um choque no raio. Aquele planeta foi invadido por infiltradores Brins. E o almirante Bonamigo manda aquelas naves que estão robotizadas salvar a Cerritos. Mas na verdade ele sabia que os Brins estavam lá e mandou a Cerritos para uma armadilha para que o projeto dele fosse endeusado. Mas de qualquer maneira, então, pós-guerra do Dominion, pós que os Brins foram derrotados, eles ainda continuaram sendo antagonistas com a Federação. Então os Brins não simplesmente se retraíram. Tá? E essa é a última coisa que a gente sabe dos Brins da Era Nova Geração. Quer dizer, a última informação é de 2381. A última informação é de 2381, 82 mais ou menos, certo? Tudo bem. Aí, só pra falar, é dito
em Voyager, no episódio Elogian. E o Scorpion. Calma, no Elogian é dito que os Brins, eles colocam os filhos deles num tipo de nursery, né? Que seria uma... Enfermaria? Nursery é pra criança, né? É um berçário. É um berçário, acho que a palavra é berçário. Colocam, eles são criados tipo num berçário, numa idade muito jovem, então eles reproduzem bem jovens, tá? E as crianças são criadas meio que pela sociedade, vamos assim dizer, lá no berçário. E no episódio Scorpion, o Tuvok comenta que as naves deles usam tecnologia biológica, né? Que é interessante também. Aliás, aquela arma que eles usam contra a Federação, que a Federação passava os escudos e desligava as naves, que era uma arma bioelétrica, sabe? Que dava um campo que desligava as coisas. Quer dizer, a base das armas deles é orgânica. Pelo menos é o que era colocado naquela época. Aqui em Discovery não mostraram nada de tecnologia orgânica, de nave bioelétrica, nada disso. E eles têm camuflagem também, né? Então, a Federação acreditava que algumas naves poderiam ter camuflagem, mas isso nunca foi mostrado em tela, mas era um reporte de inteligência durante a Guerra do Domínio. E uma das armas do domínio dos Brains é amortecedores de energia. Sim, era exatamente isso aí que fazia com que desligasse as naves. Porque você tá lutando, é que nem Battlestar Galactica. No começo eu tô falando da minissérie, não do original dos anos 78. Vinha a frota lá, os silônicos hackeavam e desligavam as naves. Aí eles mandavam as bombas nucleares e destruíam todo mundo. Então, eles faziam basicamente isso. Eles mandavam uma arma aqui de choque que criava esse campo amortecedor e as naves da Frota Estelar não conseguiam agir. Certo? Eles só vão conseguir agir contra isso aí depois que a Kira e a galera rouba naves para conseguir dar como fazer a defesa. Porque se o grupo de infiltração da Kira e do Lamar não tivessem roubado protótipos e coisas, eles não teriam conseguido desenvolver uma defesa contra a arma dos Brins para finalizar a guerra do domínio. Se a pessoa quer ver os Brins de verdade em ação pela primeira vez, você recomenda em Deep Space Nine, acho que é a 7ª temporada, The Change Face of Evil Essa mesmo? é a que a gente tem mais exploração dele, mas eu acho que seria interessante ir pro Indiscretion, né, da Deep Space Nine e tal. Agora, só para falar, em Discovery, eles não temos uma Confederação Brin, nós temos um Imperium Brin. Então, passou-se aí 900 anos, né? Mudou a forma basicamente um império foi instalado e a gente tem uma família real, porque o Lek, ele supostamente seria sobrinho lá do primeiro lá, do Premier que é uma família real. Então, eles estabeleceram ali que no futuro de Discovery, a Confederação Brin agora é um império e eles seguem aquilo. E em Discovery você não tira a face para você não precisar mostrar seu rosto sólido, porque aquilo ali basicamente seria uma desonra. Eles colocam aquela roupa mais como uma coisa cerimonial, meio que religiosa, de esconder a cara. Por quê? Porque o tio do Lek fala que nós não temos mais necessidade desse rosto, a gente evoluiu além disso. Quer dizer, realmente se transformaram em fluido. Como se tivesse um estigma na sociedade de você ter. E a única maneira, e racionalizando isso, não foi dito, a única maneira de você manter sua forma fluida fora do planeta natal dos Brin seria usar o uniforme, aquela roupa, que não seria necessariamente de resfriagem. Então, sim, pode ser congelado, pode não ser, vai saber. Resumindo, aquela roupa, na melhor hipótese, talvez mantenha o sangue mais aquecido. Talvez na pior hipótese, mantenha o formato de algo fluido. Pode ser alguma coisa assim. A verdade é que eles deixaram no ar, tá? Mas isso é o que nós temos do Brin. Se eu esqueci alguma coisa, gente... Deixa comentários. E bota aí Brin, né? Brin. Então a palavra de hoje é Brin. Na verdade, a gente deveria ter começado falando da palavra, agradecendo os likes. Por favor, continue dando os likes, continue comentando, engajando. Botei uma camisetinha verde meio fluida. Ó. Você comprou onde? Aí na feirinha da Liberdade? Na feirinha da Liberdade. Então tá bom, nós gravamos Eu tava passando pra vir gravar, sem ideia do que usar pra falar. Eu vi uma camisa verde que parece coisa de água, eu falei, vou usar. É que no nosso caso, nós temos aqui o estúdio na Liberdade, então meus uniformes não tem nenhum aqui, por isso estou sempre preto. Que é o uniforme da vida real dele. É o uniforme real. da vida real dele. Então é isso, gente. Encontramos vocês no próximo episódio. Fica com a gente, deixa o seu comentário aí, até a próxima. Falou, galera.